Bom dia. Salam aleikum. Salam aleikum é a paz para você em árabe. Então, se eu falar salam aleikum, você já responde com aleikum salam. Salam aleikum. Fraquinho. Salam aleikum. Tá vendo? É fácil aprender árabe? Eu vim aqui hoje, não foi para pregar, porque missionário não prega, missionário tem que contar o que acontece. Que a igreja investe, o pastor investe, e a igreja quer saber o que acontece de verdade lá. Então, o pastor prega e eu conto as histórias. E o tema de hoje, o tema da campanha de missões mundiais hoje, que é Vamos Completar a Missão, é um tema sugestivo. E cabe muito para mim, isso aqui. E quando eu li, quando foi entregue para mim o tema, eu lembrei de Moisés, né? Quando ele trabalhou com todas as suas dificuldades, mas ali... se bem que eu não entendo porque Moisés teve dificuldade, né? Foi um príncipe, né? Tinha toda a sabedoria, ele falou que era duro, né? Tinha a língua pesada, né? Eu achava que ele era muito suave, por ser um príncipe antes, né? De ser um missionário. E quando ele tinha um propósito, né, que Deus colocou no coração dele para levar o povo à terra de Canaã. Mas todos sabem aqui que ele não levou. Ele chegou até um certo limite, até onde a corda esticou. Chegou ali e parou, não foi mais. Mas aí alguém tinha que completar a missão dele. E todos sabemos aqui que o Josué foi quem deu essa continuidade. E eu digo para vocês hoje, eu venho dizer para vocês que eu preciso de Josué no Sudão. Eu preciso de pessoas que vão completar a tarefa. Há muitos missionários que terminam a sua missão nos campos, eles vão com toda a garra, com toda a responsabilidade diante daquilo que Deus coloca em suas mãos, mas chega o dia que ele sai por alguma forma, por alguma razão. E quando ele sai, o campo não pode ficar fechado. Não é para isso que o missionário sai. O missionário sai para que jovens também assumam esse lugar. E não somente jovens, mas a terceira idade também. O pessoal que já está aposentado, que já recebe seu salário, que pode ir para ser fazedores de tendas, né? E isso é muito importante, que a igreja pense assim. E Deus me chamou, eu trabalhava, né, era professora, formada em letras. Deus me chamou e eu larguei tudo. Larguei tudo. Primeiro, desculpa aí, vou cortar aqui e perguntar quanto tempo eu tenho aqui para eu não ultrapassar. Que hora eu tenho que parar, pastor? Falar, né? Senão... meio-dia. A gente pode ir até às 5, o pastor está falando aqui, porque às 5 eu vou para outra igreja, então não posso passar das 5. Tudo bem para vocês? Brincadeira, o pastor não falou nada, irmãos. E, meus irmãos, nesse tempo que Deus me chamou, ali em 94, Deus me chamou, olha, eu só tinha 3 anos de convertida. Foi uma pessoa que, pensa numa pessoa que era impossível Deus chamar. Era um improvável. Por quê? Fui uma pessoa que fui abandonada pela família, rejeitada pela minha família, pelos meus irmãos. E aos 9 anos de idade, eu comecei a pedir a Deus para me levar para Ele. A gente não conhecia Jesus. Minha família era envolvida com macumbaria. Meu pai já havia morrido, eu tinha 3 anos de idade, e minha mãe ficava procurando o marido nesses terreiros, né? Chama-se terreiro de macumba. Ela ficava ali procurando achar o marido através desse caminho. E me levou também para seguir esse caminho, que foi o que ela achou que era de bom para mim. Infelizmente, eu com 9 anos, como eu já falei, eu comecei a pensar na morte, pela rejeição, pelo abandono, por falta de acolhimento, de inclusão. E ali, eu lembro que eu deitava no chão, era no horário da tarde, todo dia, um dia eu percebi que tinha um aviãozinho que passava lá, bem no alto, pelo fato de a gente morar no interior, então tem rotas de avião, né? E ali naquela região tinha um avião que passava à tarde, né? E ele ficava desse tamanho, porque era muito alto, né? Interior, por aqui não, né? Passa baixinho já, né? Quando a gente que mora mais área metropolitana, capital, já consegue ver até o pessoal dentro, né?
E ali, toda tarde, eu queria ver aquele avião. E eu gritava, avião me leva para Deus. Toda tarde eu fazia isso. Isso significa que a ideia é suicida. Aos 14 anos, eu tomei 1 litro de cloro. E era um desespero, eu queria morar com Deus. E foi isso até os 22 anos. Nesse período, eu fui espírita, kardecista, depois aceitei Jesus, depois de 9 anos, espírita. Aprendi tudo sobre Allan Kardec e outras coisas dentro da linha do como é que é mesmo? Kardecismo, né? E ali, irmãos, um dia Deus me chamou, e quando Ele me chamou para missões. Tinha 12 anos, isso levando lá para trás, quando eu acordei com Jesus batendo na minha porta, a porta da casa da minha mãe. Minha mãe trabalhava em hospital, nós éramos 5 crianças e ficávamos sozinhos à noite ali. E minha mãe trabalhando nos hospitais. E ali, uma daquelas noites, eu batida na porta, eu levantei e vinha aquela voz de dizer assim, é ladrão, não abre a porta. E por 3 vezes aquela batida na porta e por fim, uma outra voz falava assim, pode ser sua mãe. Pode ser sua mãe. E eu ia e falava, abre a porta. Quando eu abri a porta, que eu olhei, não era noite, era tudo aquela claridão, né? É isso que fala? Claridão, né? Desculpa aí que o português está arrebentado. Aí, quando eu vi Jesus, as nuvens estavam embaixo, tinha descido, e Jesus estava naquelas nuvens de cores azul, rosa, verde, tudo tons pastéis. Ele com os braços abertos nas nuvens, mostrando para mim as suas mãos. Anjos tocando cornetas, e ali ele com a mão dele fazia para mim assim, e eu saí correndo de porta em porta, gritando, batendo, dizendo, Jesus está voltando. E eu tinha 12 anos. Eu despertei ali com uma vizinha que estava me abalando assim para me acordar. E ali eu comecei a gritar para ela, não, Jesus, Jesus, e dizia para ela, ele não está mais ali, você interferiu na minha visão com ele. E ela me pegou, eu lembro que ela me abraçou e foi na minha casa, falou com meus irmãos para fechar a porta e me levou para a casa dela, porque eu estava transtornada. Eu dormi com ela. Com 17 anos, de novo, eu vi Jesus. Dessa vez, foi uma janela se abriu no céu. Ele estava com o rosto como se estivesse debruçado na janela e mostrando para mim de novo as suas mãos. Né? Os cravos ali, a marca. E ali tinha uns anjos tocando uma música, mas só instrumental, não tinha voz, era só instrumental. No outro dia à tarde, e também depois que eu tinha saído do hospital, depois de um suicídio, de uma tentativa de suicídio, uma pessoa me levou para a casa dela, porque o problema todo era dentro da minha casa. E ela me levou do hospital para a casa dela, e foi nessa noite que eu cheguei do hospital que eu tive essa visão. E eu acordei, eu estava no lado de fora. E no outro dia à tarde, eu triste, chorando ali, angustiada, né, aos 17, eu não tive infância, eu não tive adolescência e nem tive juventude. Eu vim viver depois de missões. Depois dos 35 anos, foi que eu vim viver. E aí, meus queridos, naquele momento à tarde, eu comecei a ouvir uma canção. E aquela canção era a mesma canção que os anjos estavam tocando. E aí o som vinha para mim, eu saí do quintal da casa, fui para a rua andando para ver onde estava tocando. Eu sabia que era algum local ali, que eu olhava para o céu, não tinha nada, só tinha nuvem e céu. Então, não era visão. Eu fui andando em direção ao som, e eu encontrei um grupo de mulheres orando. E aquelas mulheres estavam cantando a mesma canção que os anjos tocavam para o instrumento. E a canção dizia assim, eu não sei se vocês conhecem, é bem antiga, e fala, de madrugada, ainda escuro, eu já buscava a imagem do Senhor. Senhor, meu Deus, tem compaixão de mim, resolve os meus problemas, entrego tudo a Ti. E ali eu me converti, mas
Não foi uma conversão genuína, ninguém cuidou de mim, e aí eu continuei tentando mais suicídios. Até que o Senhor me chamou e disse que ia me levar para missões, porque minha família não me queria. Então, ele ia me tirar de lá para ele, até que eu achava que ele ia me levar para a morte, né? Eu ia morrer e ia para ele, mas, na verdade, era missões. E uma das coisas que eu queria falar para os irmãos, já foi falado aqui, que é sobre a maneira que você pode fazer missões. Eu sei que essa igreja é uma igreja missionária, por tudo que eu vi ontem e que eu ouvi já hoje. Mas, e uma coisa eu quero falar para vocês, que essa igreja aqui existe para glorificar o nome do Senhor. Não é para outra coisa. Você já aqui dentro, e eu comparo muito a igreja como uma pessoa que está trabalhando no mundo secular, ela trabalha, vai, pega de manhã no emprego e vai até meio-dia ela sai de casa e ela vai fazer o almoço dela, vai se alimentar e depois ela volta para a igreja, para o trabalho. E aqui a gente acorda de manhã, vem para a igreja para se alimentar e sai para evangelizar, para falar de Cristo. É isso que tem que ser. Esses momentos de cultos, da palavra de Deus, de estudo, vem dizer que você veio comer, para quando sair ali fora, você glorificar o nome de Deus. O nome de Jesus Cristo. E aí Deus me levou para missões. Falei alguns testemunhos ontem, não quero repetir. Mas tem um testemunho, alguns que é marco nas nossas vidas. Que marca para sempre. E eu quero falar de um deles. Eu já falei ontem, sinto muito para quem já ouviu, que eu vou repetir. Um deles marcou muito a minha vida. Porque é aquela coisa que a gente fala. A gente lembra do Etíope, né, que ele foi ali correndo, Filipe, né, para evangelizar, né, para falar com uma pessoa só. E você sabe que alguns estudos dizem que aquele etíope que o Filipe, né, evangelizou, explicou a palavra, explicou o que ele estava lendo e não tinha entendimento, foi uma das pessoas que levou o evangelho para o Sudão, onde eu vivi 12 anos. E ali, quando eu cheguei naquele país, já assim, eu já fui... não tinha ninguém, eu fui a primeira brasileira. O Sudão fica no norte da África, para quem não sabe. E eu fui para ali. Larguei meu emprego de 15 anos, fui lá na prefeitura, concursada, fui lá e entreguei a minha carteira, todo mundo ficou louco. E algumas pessoas conheciam a minha vida de suicídio. Imaginaram, ela está louca. Ela está... de fato, surtando. E muita gente me aconselhando para não entregar minha carteira na prefeitura, para dar baixa, para demissão, e com medo. Nossa, ela vai quebrar a cara lá, quem vai sustentar ela? A minha igreja, na época, abençoou, não era a igreja batista, me abençoou, mas disse que não tinha como me ajudar. Né? Mas eu saí da minha casa de Pernambuco até Minas Gerais, quando eu fui para o seminário, que o Senhor me mostrou, e eu saí de casa com R$70. R$70 e tudo que era meu junto. E eu quero dizer para vocês, desde 98, quando eu saí de casa até hoje, nunca me faltou nada. Toda vez que eu estou precisando, chega. Todas as vezes que eu estou precisando, chega. Não preparo nada para mim, eu não penso no futuro, eu não penso na minha aposentadoria, eu não penso num lugar para morar, porque Deus dá tudo. Viu, Duda? Ele dá tudo. E outros jovens que estão aqui, outras pessoas que estão aqui, que querem, tem um chamado, né? Que fala, eu tenho um chamado. E ali no Sudão, chegando ali, sendo apenas uma professora, o que era que eu ia fazer no lugar daquele, onde a morte é constante? Não é morte, que a gente sabe que no Brasil em outros países, mas no Sudão é assim, é um atrás do outro. Você vai num cemitério, você tem covas frescas. Você anda dentro de um cemitério, que é tudo no chão, é só terras frescas ali. Morte por causa da malária, morte por causa da fome. A malária é muito presente naquele país. Eu morava em uma cidade próxima à capital, e em cada esquina tem um laboratório. Porque é malária. E quando eu cheguei, de imediato, eu comecei a trabalhar com meninos de rua, que é o que a gente gosta muito de fazer aqui no Brasil, né? Eu comecei a trabalhar com crianças, comecei indo para a rua, pegar crianças, trazer para a igreja. A gente não tinha igreja ainda.
era debaixo de sol de 55 graus. Não tinha lugar para a gente trabalhar com aquelas crianças e descansar a cabeça, né, por causa da temperatura. E nós começamos um trabalho ali com aqueles meninos de rua, trazendo aquelas crianças sujas, criança que come apenas uma vez por dia, porque o sudanês, que é negro, ele não tem nenhuma vantagem em seu próprio país. Eles são refugiados dentro do país. Quem veio e colonizou, que foram os árabes, esse povo é que manda até hoje. E os homens, que são sudaneses de verdade, eles não têm emprego. As mulheres é que vão fazer faxina nas casas dos árabes. Então, são elas quem sustentam a família. Então, ela sai de manhãzinha cedo e chegam no final, no comecinho da noite, já escuro, e vai fazer uma comida para todas aquelas pessoas ali comerem em um prato só, toda a família ali junto, e muitas vezes cada um só apenas 2 punhados na boca. E aí o meu ministério foi crescendo ali, a igreja cresceu, o Senhor foi abençoando, foi alargando as tendas, e a igreja, começamos com 4 mulheres a trabalhar ali. Veja que eu falei para vocês que eu era apenas uma professora, em um país onde a miséria impera, onde você tem que ficar ali basicamente escondido, porque você sofre perseguição religiosa, e sendo apenas uma professora, o que era que eu ia fazer lá no lugar onde a fome impera, onde a doença, onde você vê crianças com todo tipo de doença, e você, o que é que eu vou fazer ali? Mas saiba que Deus tem muita coisa para cada um de nós fazer. Não vai faltar para quem é um profissional ou para quem não é um profissional. E eu cheguei ali, eu fui de tudo naquele país. Eu fui a primeira brasileira a entrar, entrei antes da Embaixada Brasileira, fui eu que ajudei a implantar, alugar o prédio da Embaixada, a casa do embaixador, a casa de funcionários da Embaixada Brasileira. Então, eu fui muita coisa ali dentro. E aí, o interessante é que eu era improvável. Era impossível eu estar fora do Brasil. Apesar de ser formada em letras, eu não era letrada. Eu acho que, como fala a linguagem popular, eu era a pessoa mais burra da minha casa. Sabia de nada. Me formei porque o Senhor estava comigo ali. E Ele tinha um propósito com aquilo. E ali, no Sudão, eu fui de tudo, irmão. Depois que a igreja começou a crescer, eu fazia toda quarta-feira um trabalho com mulheres, dentro do campo de refugiados, sem energia elétrica. E ali, aquele pequeno grupo de 4 mulheres, nós fomos multiplicando, e chegou ao ponto, irmãos, que em pouco tempo a gente tinha que dividir em grupos, como hoje é células, né, em algumas igrejas. E tivemos que dividir, não com essa ideia de células, porque eu não conhecia isso, né? Mas eram grupos familiares que a gente trabalhava, treinamos outras mulheres, e ali aquele grupo foi aumentando, de 4 para 50, 4 para 11, e eu contava, às vezes vivia contando os números. Quando chegou a 50, a gente já não aguentava mais, tinha que ter um espaço para a gente, um espaço único, para fazer o culto das mulheres. E aquilo aconteceu. Deus mandou que eu construísse uma escola. E eu construí a escola batista. Já tinha a primeira igreja batista do Sudão e agora uma escola batista. Dentro do país onde a religião é o islamismo. Né? De ponta a ponta. De uma cegueira, vamos dizer que aos olhos humanos, inacreditável. Uma cegueira em cada pessoa. E para fazer o ministério lá, eu tive que ter como plataforma para mim a escola de língua árabe. Eu já tinha passado pelo Egito, já tinha sido alfabetizada em árabe, passei 1 ano e meio no Egito, estudando, aí depois eu fui para o Sudão, e ali eu continuei estudando como se fosse o meu papel ali naquele país. Quando perguntava para mim, o que é que você está fazendo aqui? Eu falava que estava estudando árabe. E era verdade. Eu estudei na escola de árabe por 6 anos, onde a escola só dava visto para 2 anos. E o diretor nem percebeu. Eu estava com o 6º ano recebendo visto, e aí meus irmãos falaram, sei que Deus supre. Aí o governo fechou a escola. E eu já tinha 6 anos no país, né? Pensei, é hora de ir para casa.
Mas o choro era grande, porque eu não queria, sabia que Deus tinha me chamado para lá. Eu já tinha, nas minhas viagens, daí eu já tinha entrado na Junta de Missões Mundiais, e eu deixei já uma carta na minha família dizendo que se eu morresse, eu ia ser enterrada lá. E a minha irmã falou, não, a gente vai buscar você, não fala sobre isso, que ninguém quer falar de morte, né? Eu já tinha recuperado a minha família para Cristo, minha família já era convertida, né? E aí eu falei para minha irmã, se você tem dinheiro para ir buscar o meu corpo para trazer para cá, você tem para missões. Então envia para missões, deixa eu lá. E aí eu fiz o plano, deixei uma carta lá dizendo que se eu morresse não era para me trazer para o Brasil, porque não tinha nenhuma importância isso, mas que era para mandar outros obreiros. E para mim, 6 anos ali foi muita coisa, porque uma nordestina dizendo God is good all the time é terrível, né? Mas foi assim, falando assim, God dog, que eu cheguei lá e Deus usou a minha vida para fazer ali o que Ele queria fazer através de mim. No meio daquele povo, era um povo das montanhas chamado Moro, das montanhas de Nuba. E Nuba é uma área que tem mais de 200 montanhas, cada montanha tem um povo, cada povo fala uma língua. Então, já imaginou, né? O árabe era a ponte para tudo isso. Primeiro o inglês era pelo árabe e do árabe para os dialetos. E, meus queridos, vi Deus agir ali. A princípio, no Egito, quando eu cheguei lá, nós éramos uma equipe de 17 jovens e eu no meio, assim, já quarentona, né? Cheguei ali, os jovens iam para a Igreja Internacional, ali em Cairo, na capital do Egito, e eu encontrei uma igreja de sudaneses refugiados. O transporte lá popular é só o metrô. E eu pegava o metrô 12 estações para chegar naquela igreja. E um dia, conversando com o pastor, gaguejando entre árabe e inglês, contei meu testemunho para ele, por curiosidade dele, saber que tinha aquele grupo de brasileiros ali. E eu contei para ele, e ele falou assim, venha pregar aqui na minha igreja, dar esse testemunho para esses sudaneses voltar para o Sudão. Para fazer, não precisava vir alguém do Brasil para ir para lá. Aí eu fui, era uma sexta-feira, que ele me falou isso, na sexta-feira seguinte eu iria pregar na igreja. Irmãos, quando eu cheguei em casa, que deu terça-feira, quarta, aí comecei a ficar louca. Por que eu aceitei isso? Por que eu aceitei pregar? Eu não tenho árabe. O inglês que eu tenho também não era nada. E aí era tudo muito limitado, muito mesmo. Eu não estou falando que eu não posso dizer não, estou dizendo para você que eu não tinha. Eu estava aprendendo árabe e o inglês era uma negação. Falei, como é que eu vou pregar? Por que eu aceitei? E ali, Duda, aconteceu um milagre. Fui, chamei uma menina, falei assim, levei ela para minha casa, uma sudanesa, falava inglês, e nós conversamos, abrimos a Bíblia, a dela e a minha, e eu falei para ela, eu vou pregar isso daqui. Eu vou falar para você e você prega em árabe para o povo. Eu vou falar inglês e você fala o árabe. Como eu não sei bem inglês, ficamos juntas 2 dias para ela entender o meu inglês. E eu falei, você que vai pregar, eu vou dizer a mensagem para você e você vai pregar. Tá, chegando lá na hora do culto, eu tremendo que nem vara verde. Já viram vara verde tremer já? Não, né? Aí na minha terra treme. Aí eu fui, ela aqui do meu lado e eu dando a mensagem para ela e ela falando. De repente, ela sentou. E eu fiquei preocupada, por que a menina me deixou sozinha ali? E para encurtar a história, quando terminei a pregação, o pastor pediu para fazer o apelo. E eu falei, como é que eu vou fazer o apelo? Né? E aí ele faz o apelo, eu disse, pastor, não dá. Ele falou, faça o apelo. Aí eu fiz o apelo, 7 sudaneses vieram para frente e aceitaram Jesus. No final, irmãos, o pastor me chamou e falou assim, venha pregar na próxima sexta-feira de novo. Você falou que não falava árabe. Você me enganou direitinho. Eu preguei tudo em árabe. Tudo. Só isso. Uma pessoa fala, glória a Deus. Irmãos, eu preguei em árabe. Amém? Preguei em árabe para a glória do Senhor. Não sabia falar árabe, estava sendo alfabetizada. Mas Deus não me fez passar vergonha. Né? E Ele queria aquelas 7 pessoas ali na frente. E as 7 pessoas vieram. Então, irmãos, a gente é de tudo quando chega
a gente chega num país para que Deus manda a gente. A gente faz de tudo, até falar uma língua que você não sabe. Quando eu fundei a igreja no Sudão, Deus começou a fazer mais milagre. Quando eu construí a escola, Deus começou a fazer milagre. Fui ser zeladora da escola, limpava, banheiro lá, era um buraco no chão, menos de 1 metro. A gente passa assim, e é só cheiro de banheiro. E ali eu tinha que limpar aquele banheiro, tirar as fezes de dentro para enterrar em outro lugar e deixar limpo para as crianças irem novamente para ali. Enquanto isso, os professores já treinados iam dar suas aulas. E aí, quando eu chegava na escola às 6 horas da manhã para fazer mingau para as crianças, com dinheiro de quem? Da Igreja Batista que enviava para mim ali naquele país. E eu comprava, o fogão era de 2 bocas. Mais na frente, 3 anos depois, eu ganhei um fogão industrial. O fogão era de 2 bocas, uma panela desse tamanho para fazer mingau para todo mundo. No começo, a gente tinha 96 crianças. Depois a escola cresceu, foi para 200 e poucas crianças. E aí, era do maternal até o ensino fundamental, o alvo. Porque a criança cristã, eles vão passando de ano, chega no ensino fundamental sem ler, sem escrever direito, porque o povo não tem interesse, os professores, de ensinar aquelas crianças negras e cristãs. E o meu objetivo era que a criança saísse do ensino fundamental pronto para entrar no ensino médio, pronto mesmo, mas não para ser influenciado pelo islamismo, como era o que acontecia, mas para influenciar aqueles jovens muçulmanos para Cristo. Esse era o alvo. E ali eu chegava na escola, limpava, fazia comida, recebia as crianças, eles comiam de manhã, depois tinha a devocional, todos os dias, durante todos os anos da escola, tínhamos o devocional, todos os dias. Depois, a aula normal, tinha um almoço, tinha merenda, e depois o almoço antes deles irem para casa. Então, Deus abençoou aquelas crianças. O pastor falou alguma coisa aqui a respeito de você ir, não sei se foi o pastor, foi o outro pastor, sobre você ir lá fora, e fazer evangelismo na sua casa, na rua, no seu prédio, no seu trabalho, na faculdade, na escola, a criança. E eu quero saber de você, se você já pensou em acordar de manhã, você ir lá fora, procurar alguma coisa para fazer para Cristo. Todos os dias, quando deixava a escola organizada, eu andava nos arredores da escola para procurar se Deus tinha alguma coisa para fazer ali. Porque a escola já estava encaminhada, então eu não ia ficar lá assistindo o professor da aula. E aí eu ia andar em volta. E nesse andar eu achei esse menino, esse garotinho que tinha 2 anos e meio. E depois eu fiquei sabendo que ele tinha 2 anos e meio e pesava 2 quilos. Desculpa, gente, 2 anos e meio, 5 quilos, desculpa. E levei para a pediatra, foi ali que eu descobri a situação dele. E descobrimos com a pediatra que ele tinha câncer de fígado. Pôs todos os exames, biópsia. E o médico disse para mim que o Cristiano não ia sobreviver, que eu não colocasse as minhas emoções nele, porque ele não ia sobreviver. Ele, no máximo, 6 meses de vida. E aí eu coloquei no meu coração o seguinte: Deus não me colocou no caminho desse menino para ele morrer. Eu entendi isso. E foi o que aconteceu. Depois de mais 2 anos, quase 3, nós temos o Cristiano, na próxima fotografia, alfabetizando. Aí está aquele menino que era também o improvável. Então, foi buscando nas ruas, procurando serviço, que eu encontrei ele. Não foi somente estar dentro da igreja, construir uma escola, ficar ali dentro treinando o povo ali, os professores, funcionários, treinando para eles seguir uma escola com qualidade, um ensino com qualidade, e ficar ali, numa sala, aguardando chegar o horário para ir para casa. Eu saía para procurar. E o que eu digo para você, o que eu quero dizer com isso é que saia para procurar. Saia para ver onde tem alguém precisando de você. Missões é isso, é a gente sair, a gente dar um passo, onde quer que nós estejamos. Florescer, onde quer que estejamos. E não ficar assim, se eu pudesse, eu ia. Mas eu sou casado. Mas eu estou fazendo faculdade. Isso e aquilo. É onde você está, florescer, frutificar. Embora você vai começar a ter luta quando você faz isso, porque o crente, quando ele não faz isso, ele não tem luta.
fica muito bem, obrigado. Né? Mas uma árvore que dá fruto, ela sofre apedrejamento. Então, os problemas, as tensões, tudo vem para desestruturar. Você precisa andar, precisa se desafiar. E foi dito o Atos 20, 24 aqui, né? Nós lemos aqui o Atos 20, 24, e foi o versículo que eu tomei para mim quando eu saí de casa como a minha base. Eu falei porque eu estava indo para um país de risco, um país que sofre perseguição religiosa. E eu entrei naquele país dizendo: mas em nada tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi de nosso Senhor Jesus Cristo para dar continuidade no Evangelho da Graça de Deus. Estamos numa comissão hoje. Você quer entrar nessa comissão de agora, desta geração. Né? Desta geração. E o que eu quero dizer para você é que considere que a sua vida não é preciosa. Para você mesmo. Eu estou passando do horário. Eu quero pedir oração para vocês. Orem. Eu vou falar um pouco por que eu estou no Brasil hoje. Depois que a escola parou de dar o visto, eu vou encerrar com isso aqui. O pastor já pode depois vir para cá, senão eu continuo falando. Pode vir, tá bom? E aí, irmãos, depois que acabou os 6 anos de escola no visto, o que eu ia fazer? Né? O diretor da escola falou para mim, era coreano, falou para mim assim: você tem que sair do país, porque não tem como você ter visto aqui, para o que você está fazendo aqui, não tem como, a escola não vai poder mais. Ele nem sabia que eu tinha me dado 6 anos de visto. Ele falou: você sai do país para um país vizinho aí, você faz um projeto que não tem aqui no Sudão, de algo que não tem aqui. Eu sabia lá fazer projeto, irmãos. Eu nunca nem planejava, eu ia e fazia. Tu vai fazer um projeto. E aí, no projeto do que não tinha lá, qual era a minha profissão? Né? Eu contei, muitas coisas aconteceram nesse período, mesmo sem eu ter profissão, mas eu fui de tudo. Fui zeladora, fui merendeira, cozinheira, diretora da escola, fui a coordenadora de todo o projeto, que era chamado Pedra Fundamental. Fui médica, considerada médica mesmo da Unicef, né? Porque eu levei uma criança morrendo nos meus braços para um hospital, que só era de coração, e a criança precisava fazer cirurgia, e eu não podia entrar porque a fila era grande, e eu entrei ali, a freira que fazia documento para o pessoal entrar, fila enorme, acampamento lá de gente que vinha de outro país, porque era um hospital italiano, e a cada 6 meses vinha uma equipe para fazer cirurgia de graça. E eu queria levar aquele menininho que estava morrendo. E aí, depois que eu falei que vinha para o Brasil com um garotinho, e eu ia culpar ela, olhei para o crachá dela e falei assim: tá, quando eu chegar no Brasil, eu vou chegar com ele morto. Porque aqui no Sudão ninguém quer fazer nada. A senhora está dizendo para mim que eu tenho que ir para a fila. Daqui que eu chego até aqui, ele vai morrer. Então, eu vou para o Brasil, e quando eu chegar, eu vou contar para a ONU que você não permitiu que a criança entrasse. Aí, irmãos, na hora ela ficou comprida, né? Levantou e olhou para o segurança que estava ali do lado dela, colocou o crachá no meu pescoço e falou bem alto: ela é médica da Unicef. Então, eu falei, né? A gente tem profissão que a gente nem imagina. E durante o menino, 15 dias depois, o menino estava operado. O recado que foi lá para dentro do hospital, que tinha a área, a gente entra, né? É um complexo. Aí, quando eu cheguei dentro, aí já tinha assim, a doutora: vem cá, doutora, já pegou o italiano, pega o bambino na mão, né? E vem, doutora, venha comigo. Já disseram para ela que eu era doutora. Falei assim: não foi eu que disse, vou ficar calada. Se isso vai influenciar, então deixa eu ser doutora. Fiquei calada, nunca falei que era, mas fui tratada todo o tempo como doutora. Entrei até em momentos que não era para parente entrar, e eu entrei porque eu era médico. Foi bom porque eu vigiei se estavam fazendo ou não. E aí o menino foi operado. Então, além disso, irmãos, eu falei ontem que eu fui fisioterapeuta e falei só brincadeira, né? Que o homem, muçulmano, ele mandou me chamar, queria me conhecer. Ele estava andando assim, tinha paralisia e estava já na cama há muito tempo, e ele não andava, era bem, né, fraquinho, doente, malária, tudo aquilo. E aí eu decidi fazer fisioterapia nele 2 vezes por semana. Eu não era fisioterapeuta, né? Eu posso, né? E aí eu fui fazer a físio nele. Uma das coisas que eu fazia, eu colocava a minha mão no pé dele, mandava ele empurrar para mim, eu empurrava para ele, né?
Não sabia se estava fazendo bem ou não, mas aquele homem, tanto que eu fiz, toda semana eu ia ali. Irmãos, um dia eu vim para o Brasil, para a campanha, e quando eu voltei, mandaram me chamar, eu fui lá, era uma surpresa que ele tinha. Ele estava andando pelas paredes por causa da fisioterapia que eu tinha feito. Era um muçulmano e agora ele é ex-muçulmano. Ele pertence a Jesus. Para a glória de Deus. Ninguém, né, só ela bateu palminha, não foi? Coisa linda, né? Palma para Jesus, irmãos. Desculpa, pastor. Jesus, eu estou aqui, não é para dizer, ai, que missionária corajosa, não é não. As pernas tremem. Eu dirigia lá, qualquer pessoa que estava do meu lado, enquanto eu dirigia, via que eu estava dirigindo assim. Foram 12 anos tremendo. Medo de ser expulsa do país. Quando eu vinha para a campanha, para entrar no país de novo, eu queria... Esse aí é o Antônio, né, que está aqui, o Antônio, que foi o menino que foi operado do coração. Foram 2 problemas graves e foi operado em 15 dias. Isso o quê? Manda pedido para o Brasil, orem para o Antônio, orem para a cirurgia, ora para o Cristiano, ora para ele não morrer, para Deus curar o câncer. Deus curou o câncer do Cristiano. O Cristiano tinha 6 meses de vida. Ele chegou aos 16 anos. Toda a família dele evangelizada, toda a família dele para Cristo. Não só a mãe, o pai e os irmãos, mas também avô, vó, tio, tia. O menininho, ele trouxe a família dele. Eu tirei ele do lixo e ele tirou a família dele do inferno, que era o caminho que eles iam migrar, para a glória de Deus. E, irmãos, eu não sei o que era para encerrar, é tanta coisa, né, para falar. Eu quero encerrar mesmo, mas tenho vontade de contar mais coisa, e acabo me perdendo. Eu quero que vocês abram sua Bíblia em João 14, no versículo 21. É uma mensagem que eu digo para a igreja quando eu vou e deixo essa mensagem clara, né? Quando vocês abrem, eu lembrei que eu ia falar. Dos 6 meses, eu tinha uma família lá, desde que eu cheguei no Sudão, que eu fiz uma amizade com uma família muçulmana. E quando o diretor da escola falou que eu tinha que sair, passar 6 meses fora, mandar o projeto e ver se era aprovado para poder entrar de novo no país. Aí eu contando para minhas amigas, lá nessa casa que eu frequentava, que estava indo embora, tal, porque aquele ano era o último ano que eu ia estar ali, porque eu ia vencer e a escola não ia me dar mais. Aí ela falou, meu irmão vai te dar o visto. Aí é uma família de classe média, bem simples, e eu falei, irmão, né? Ela falou, meu irmão vai dar, traga seu passaporte quando ele vencer, meu irmão vai dar o seu visto. Imagina, eu comecei a tremer de novo, né? Porque quem é esse homem que vai pegar no meu passaporte? E aí, irmãos, quando venceu o passaporte, e elas não paravam de falar, venha trazer o passaporte. Quando venceu, eu fui levar o passaporte lá na imigração. Foi esse combinado. Eu fui tremendo, até chorei, Senhor, por favor, me ajude, porque eu tinha a chance ainda de sair, mesmo que quase que improvável voltar, mas tinha a chance de sair de lá sem ser expulsa, né? E aí, quando eu cheguei na imigração, fiquei lá sentada, orando, o telefone tocou. Aí ele falou, olhe para frente, né? Eu falando aqui, ele falou, levanta a cabeça e olhe para frente. Aí eu olhei, era o irmão das meninas. Ele me chamou, eu fui lá perto, ele pegou meu passaporte. A gente, quando ia renovar o visto, cada ano, vinha tanto assim de folha para a gente preencher questionários, né? Todo ano era a mesma coisa. Ele pegou esse homem, todo de turbante, grandão assim, que eu não conhecia ele. Porque é proibido, né, você entrar na casa dividida, é igual a casa da Sara. Tem uma parte aqui e uma parte ali. Então, o lado de lá é dos homens, aqui é das mulheres. Não é na casa dela o caso, né? Aí, eu não podia conhecer os homens, porque só vai mesmo as irmãs levar a comida deles lá, pegar roupa suja para lavar. E aí, quando eu olhei, era o irmão dela. E aí eu fiquei, né, fui até ele pegou os papéis na minha frente, assinou todos eles, riscou onde era para preencher, colocou dentro do passaporte, mandou eu pagar, eu fui, paguei, voltei, ele falou, pague e vá onde está aquele homem e entregue lá. Eu fui lá, entreguei para o homem e o homem falou, venha buscar amanhã. Eu ganhei o visto. E ali, irmãos, por mais 5 anos, foram 6 anos de visto, somando 12 anos. E sabe quem era aquele homem? Ele era o chefe do setor de inteligência do país. Olha o frio na barriga. Quando eu descobri isso, já era tarde, eu estava infiltrada na casa. Mas, em 2013, veio a perseguição e todos os missionários que estavam ali, não como missionários, né, mas eles sempre eram estudantes, faziam alguma coisa, foram expulsos. E eu fui a penúltima
a ser expulsa. E foi um sofrimento muito grande, foi debaixo de tortura, né? Foi debaixo de muita pressão física e emocional, e achava que eu ia morrer. Por isso que eu disse a vocês, a princípio, que eu estou aqui hoje por causa da oração da igreja. E a igreja tem que acreditar nisso. A igreja tem que investir em oração. Quando fala, vai ter vigília, venha. Não sei se vocês... Porque no Sudão é assim, você chama uma vigília, veio até que não é crente para a vigília. Chama para fazer jejum, vem até que não é crente. De verdade, irmãos. Criança, pequena, juniores, né? Adolescentes, jovens, adultos, idosos. A igreja lota. Antes de começar a vigília, a igreja já está cheia. E a gente vai sair da igreja às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, e fica aquele restinho para 7, 8, ali. A gente fica o tempo todo em oração. Cada um ali acredita que Deus está ali presente e ora. Não vê cansaço, não tem comida, não tem lanche, não tem nada. Porque não tem como dar. Porque no mínimo a gente tem 200 pessoas ali na vigília. Então, ore, porque aqui diz assim, ó, em João 14, diz assim, no 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ele fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses são os que me amam. Você está guardando os mandamentos? Quando fala assim, a gente pensa em mandamento é um comando, né? Está dizendo para fazer, né? Quando ele fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, você está indo? Você pode ir com os pés. Você vai como missionário. Você pode ir com os joelhos, orando. Você pode ir com as mãos contribuindo. E é assim que a gente faz missões, obedecendo. E quando a gente obedece a Deus, aqui João diz que é a pessoa que ama a Deus, que vai, que ora, que investe. E o relacionamento com Ele, porque você está ali obedecendo, você se relaciona. Então você vê as respostas das suas orações, porque você tem comunhão com Deus. Porque sem esse relacionamento, você não tem vontade de fazer nada. Não tem vontade de vir aqui para... como é que o nome é? Um ânsia? O ânsia, você não vai ter vontade de vir. Ah, não é para mim. Mas é para você. Quantas vezes você pergunta, o que é que eu estou fazendo aqui da igreja? Não tem nada. Vem com preguiça ou não vem, fica em casa. Chove, fica em casa porque é crente de açúcar. Pode derreter, né? Então, você está precisando fazer alguma coisa, vem para o ânsia. Vai evangelizar essas crianças. Se você não pode fazer o trabalho, acha que não tem capacidade, vai fazer a comidinha, né? Vai orar por essas crianças, vai ali, ser o sentinela daquele grupo, desse trabalho. Vai colaborar com alguma coisa, tem certeza que tem para fazer. Então, quando você faz isso, você está fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Os comandos dele, os mandamentos dele. E eu quero desafiar você nesta manhã, que você se levante em favor disso. Que você se coloque diante de Deus, que você escute o clamor do pastor aqui na frente, dos líderes aqui na frente. Que você escute isso e você venha, se apresente, né? Diga, eu estou aqui, pastor, eu quero, não sei como, mas eu quero ajudar. Vem para frente, dá um passo. Sem dar um passo, ninguém vai a lugar nenhum. Vai ficar crente de banco, né? Você é só membro da igreja, você não é um obreiro, você não vai frutificar. Você não vai ajudar o missionário que vai. Ele sai daqui, você já esqueceu. Você vai lembrar quando fala aqui na frente do missionário. Mas você vai estar lá, em casa, na rua, onde você estiver. Qualquer coisa que chama atenção, que lembra um missionário, ore por ele. Você está fazendo alguma coisa. Quando a igreja convoca para você ofertar, oferte. A gente diz que não. Mas ali em Eclesiastes 11, pastor, pode vir para eu não continuar falando, viu? Venha, pastor. Pode vir. Não continuo falando. Em Eclesiastes 11 diz o que para a gente? Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. E ele ainda diz, assim, no verso 4 ou 5, que aquele que olha, que fica vendo o vento para sair para lá e para cá, não faz nada. E esse vento, essa tempestade, o que é? É a faculdade. Eu não posso, que estou fazendo faculdade. Aí eu não posso que o dinheiro que eu tenho é a continha para o final do mês, não vai faltar. Cadê a tua fé? Né? Cadê a tua fé? Porque Deus supre. Ele enche o nosso celeiro. Eu saí de casa com R$70, nunca faltou nada, nem para mim, nem para o meu ministério.
E esse Eclesiastes, você pode ler em casa, Eclesiastes 11, e fala de uma história que era real. O povo ali no Egito, uma época de enchente no Egito, que transbordou o rio Nilo, onde é a única área de alguns países no Oriente Médio e norte da África, que se plantando dá, que frutifica, porque o resto do solo é salgado. Aí o que é que acontece? Tem que ser só ali. Aí naquela época veio uma chuva, uma enchente, que transbordou o rio Nilo, eu não sei a quantos metros adiante das margens, e aqueles plantadores, aqueles agricultores não sabiam o que fazer. E agora, quando acabar, nós não vamos ter como vender, como alimentar o nosso povo, nossa família. E um homem louco, esse aí você pode estudar, acho que o pastor já deve saber dessa história, diz que um louco apareceu e jogou as sementes deles naquela água tempestuosa, barrenta, corrente. Ele jogou e convidou o povo para jogar. Os outros agricultores: não, a gente não vai perder, olha a chuva, olha o vento, olha essa correnteza, não, você é louco. Ele falou: vou jogar. E ele jogou as sementes dele, talvez outros imitou com medo. Irmãos, a resposta, esse pão que diz aqui em Eclesiastes, é traduzido como trigo, sementes. E aí, aqueles homens lançaram suas sementes nas águas. Quando a água voltou ao seu curso normal, eles foram fazer o escoamento. Pouco depois começou os brotos a sair. Porque muitas sementes foram embora, mas muitas se aprofundaram ali no fundo das águas e depois eles fizeram a sua colheita. Qual é o vento que você está olhando? Qual é a tempestade que você está passando e que você não tem medo? Você fica olhando para ela: não vai dar, não vai dar. Mês que vem, ou se eu tiver, eu faço. Quando eu tiver, se Deus me liberar aquele dinheiro que eu estou esperando, eu vou fazer. Né? O que é que você vai ficar fazendo? Olhando o vento? Né? Esse é o desafio que eu deixo para vocês. Levante, dê um passo, para que o nome do Senhor seja glorificado através da igreja, que é a tua vida. Amém? Que Deus abençoe a cada um e que quero dizer para vocês que eu agradeço mesmo de estar aqui. Está sendo um tempo muito especial, mas que vocês continuem como a igreja que vocês são, uma igreja missionária.